Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui 8h08 da manhã do dia 28 de julho de 2026, terça-feira, coisa linda. Não, é só sexta-feira que é coisa linda, mas estamos aqui mais uma vez nesta live Arremate Legal para você que está ao vivo no Instagram, sim, @alexandrites.prof, para você que vai ver depois, a qualquer dia, a qualquer horário, não importa onde, no Spotify ou no YouTube, Arremate Legal. Vamos falar sobre coisas da vida, vamos falar sobre coisas do direito, mais exatamente, vamos falar sobre leilões, sobre o processo, sobre tudo que envolve leilões. Então já deixa a tua pergunta, se você quiser que eu responda, é só colocar aí no chat, você que está ao vivo, né? Por isso que tem que estar ao vivo. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo. Então, você já pode aí interagir e entrar na comunidade. Sempre entre na comunidade enquanto eu tomo meu café. Maravilha, maravilha. Olha só, pessoal, olha que interessante eh, como que a gente consegue desenvolver, eh, todo conhecimento, todo o trabalho durante o tempo, né. Eh, eu quero tratar hoje com você com uma visão interessante sobre, eh, o olhar que eu tenho quando eu me deparo com uma nomeação. Então, ó, hoje eu já vi as publicações de hoje, eu fui nomeado num outro processo para fazer um leilão. E aí quando eu pego o processo para analisar, eu tenho uma visão que é uma visão da validade e da efetividade para o leilão ser realizado. Então, eu tenho uma busca de dupla análise, validade e efetividade. Validade, porque o leilão a ser realizado, ele precisa ser feito com base nos ditames, nas diretrizes, nas normas, nas regras, para que ele não seja impugnado, para que ele tenha os seus efeitos plenos. E efetividade, porque se eu não vender, eu não recebo. Se eu não vendo, eu não recebo. Então aí, Princesa Sofia chora, porque aí eu não vou conseguir comprar nada, não vou conseguir fazer as coisas da vida. Então, é claro que eu tenho uma preocupação gigantesca com o leilão que vai dar resultado. Perfeitamente. Só que eu nunca posso garantir o resultado porque o que eu pego ou a fase que eu entro no processo é uma fase em que já está tudo feito. Já foi feita a penhora, já foi feita a avaliação e aí chega a minha nomeação. Então, quando eu pego o processo, eu olho o processo de cima e falo: caraca, olha o que já aconteceu. E eu quero trazer agora um olhar interessante sobre a penhora. Vamos começar aqui uma série de lives para a penhora, por quê? Anota aí na agenda. Você vai anotar aí na agenda. Dia 18 de agosto, 18 de agosto, 18 de julho já foi. Dia 18 de agosto, nós vamos ter uma aula sobre penhora. Por quê? Eu vou lançar o curso A Penhora do Imóvel Perfeita, a efetividade da expropriação, a efetividade do leilão, da execução. Porque o que eu percebo muito é que quando chega para mim o processo, ele chega com vícios que poderiam muito bem ser corrigidos ou nem existir antes da minha nomeação. E essa é uma problemática muito grande. Olha só para vocês terem uma ideia. Bom dia, Fê Gabriel. Bom dia, Carolina Lima. Bom dia, Juliana. Bom dia, Wender Luciana. Bom dia, Juliana Egea.
Bom dia a todos, todas vocês. Pode perguntar, pode fazer questionamentos, pode colocar aí o que quiserem. E entrar na comunidade, óbvio. E aqui, olha só que interessante. 2024, ó, vamos pegar índices de 2023, 2024 e 2025, tá? 2023, 2024, uma média de 43%, 43% das minhas indicações, ou melhor, das minhas nomeações, eu fui nomeado, 43% dos processos em que eu fui nomeado tinham falhas. 43%. 2025, o índice aumentou praticamente 50%. O que que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que eu tenho nas minhas nomeações índices elevados, entre 40 a 50%, de eu, ao analisar o processo, identificar falhas que vão desde a penhora até o meu momento que eu fui nomeado, isso significa que está tendo um problema gigantesco. Que problema gigantesco é esse? O advogado, a advogada não está tomando cuidado no momento de realizar a penhora até a expropriação. E sabe por que isso acontece? Eu vou te falar. Eu vou te falar. Isso acontece porque, me fala se eu tô errado. Na faculdade, volta lá para a faculdade. Volta lá para os 5 anos de faculdade que você teve. Em nenhuma aula você teve detalhadamente o que deve ser feito a partir da penhora. Olha, eu dei aula por muitos anos em faculdade, em graduação. Dei aula de processo civil. Ó, eu dei aula de processo civil, consumidor, e também direito civil, por muitos anos em faculdades. Não dá tempo, na faculdade não dá tempo de ensinar o que deve ser feito da penhora à expropriação. Não dá tempo. Na prática, os livros não trazem o que deveriam trazer efetivamente. Não trazem. E aí você advogado que está com a penhora, ou no momento da penhora, você pega lá a matrícula do imóvel e você fala assim: "Excelência, eu quero a penhora". Você muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe o caminho correto, não sabe como requerer adequadamente a penhora. O que fazer nesse momento? Não sabe o que vem depois para validade e efetividade da expropriação. E aí sabe o que acontece? Acontece de talvez o teu caso entrar na minha contabilidade, na minha, não é contabilidade, na minha pesquisa, na minha análise de entre 40 e 50% das minhas nomeações não darem para fazer leilão. Pessoal, isso é muito grave, é muito grave. Por quê? Porque quando você tem no teu processo, pensa o seguinte, pensa lá, pega o processo que você tem. Pega o processo que você tem aí. Você fala assim: "Caraca, meu, eu vou receber honorários, consegui encontrar um imóvel do executado, eu vou ter honorários, uhul! Meu cliente vai receber, eu vou receber os honorários contratuais, eu vou receber os honorários de sucumbência, vou receber, vou receber". E aí? E aí que você, olha só, entre a penhora e a minha nomeação, passa tempo, passa tempo. Ó, pelo menos uns 8 meses, pelo menos, ó, se você é perfeito, se você é perfeita,
no requerimento da penhora, em tudo que deve ser feito até a minha nomeação, e o juízo também tem a sua participação nesse tempo, óbvio, de 6 a 8 meses eu vou ser nomeado para fazer o leilão, tá. Isso se você assim, não tô nem falando que você fez certo tudo, mas que, o processo andou. Por quê? Claro que eu já tive situações de demorar anos até eu ser nomeado. E mesmo assim, quando eu pego, ó, vocês não sabem o quanto eu fico triste, o quanto eu fico amoado, chateado, o quanto eu fico, eh, porque assim, eu vou me debruçar sobre um processo, eu vou analisar esse processo e eu vou falar assim: "Caraca, olha o que faltou. Tá tudo maravilhoso, tá tudo maravilhoso. E aí faltou isso". Aí olha só como eu faço. Eu faço uma petição, isso que eu faço, eu chamo de saneamento da execução. Saneamento da execução eu pego tudo e analiso do começo, da petição inicial. Se é cumprimento de sentença, eu pego o processo principal, analiso. Se eu identifico alguma situação que possa comprometer a validade e a efetividade, né, eu faço o quê? Eu faço uma petição de esclarecimentos, faço um apanhado do caso e falo: "Excelência, ó, não observei isso, não observei aquilo, não sugiro que faça isso, sugiro que faça aquilo, sugiro que faça isso". Bom dia, Valéria. Bom dia, George. Faz tempo que você não aparece aqui, hein, George, Jorge. Bom dia, sou Leidiana. Leidiana Sobral, sou Leidiana Sobral. Gostei do seu aqui. W Vina, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, então eu pego o processo e faço um saneamento para identificar se tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Olha só. Ó, a Valéria advoga na área de leilões, né? A Valéria e outros tantos que estão aqui. A Juliana na área condominial, um monte de gente que está aqui. Se você pega uma oportunidade para analisar pelo arrematante e você analisa e identifica alguma falha, o que você vai fazer? Você vai falar para o teu cliente: não vale a pena esse leilão. Não entra nessa oportunidade de leilão. Simples assim. Simples assim. Eu, leiloeiro, não vou receber. O exequente não vai receber, o advogado, a advogada do exequente não vai receber. Então, eu tenho uma preocupação muito grande porque eu estou defendendo não apenas o meu dinheiro, a minha comissão, mas eu estou defendendo a própria efetividade da execução. Por quê? Porque se não vender, não entra dinheiro. Se não entra dinheiro, o exequente não recebe, o advogado, a advogada não recebe e eu não recebo. Se não vende. Bom dia, Risileuza, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Então, é claro que é importante para mim atuar de uma forma diligente, precavida e artesanal. Eu pego cada caso. Eu tenho uma equipe, a equipe faz uma análise e eu vou lá e me debruço sobre o caso. Então, quando eu faço isso, eu estou agindo em prol da efetividade, da validade e da efetividade do leilão, que reverbera no processo, óbvio, óbvio, óbvio. Por quê? Porque todo mundo ganha. O objetivo é esse. Se não vende, eu não recebo. Se eu não recebo, eu fico triste. Agora, se você me ligar aqui, se você, você tem um cliente interessado num leilão que eu estou fazendo. E aí você liga para mim e fala: "Pô, Jorge, estou analisando isso e eu percebi essa falha. E aí?" Aí eu vou falar: "Putz, caraca, caraca, cara. Olha, por isso que eu analiso. Eu quero evitar essa situação." Então, olha só que interessante, eu consigo, e aí são
mais de 23 anos de experiência com leilões de imóveis. Os últimos 13 anos como leiloeiro e 10 anos como advogado de arrematante. Eu advoguei para condomínio também, então eu sei o outro lado também, tá? Então, eu sei como fazer o pedido da penhora do imóvel perfeita. E é por isso que eu vou dia 18 de setembro, é uma terça-feira. Deixa eu confirmar aqui. É, porque eu tô mal de datas aqui. Dia 18 de setembro. Isso mesmo, dia 18 de setembro. É 18 de agosto. Caraca, mano, é 18 de agosto. 18 de agosto. Você e eu e você, a gente vai ter um webinar, uma aula. Uma aula em que eu vou trazer para você justamente a dinâmica e vou lançar o curso A Penhora Perfeita do Imóvel. A penhora do imóvel perfeita, a efetividade da execução. Bom dia, Francine! Francine, calma aí, não, não é pensei que era uma amiga minha da faculdade. Francine, bom dia, PR Lucas, faz tempo, Lucas, que você não tá por aqui, maravilha. Ó, quinta-feira estarei em Santana de Parnaíba. Eu vou palestrar num congresso. Vai ter lá um congresso da 20ª região da OAB. Congresso interessantíssimo. Vai ser muito legal. É a tarde toda, né? A tarde toda lá em Santana de Parnaíba. Quem tiver oportunidade, entra no Instagram da OAB Santana de Parnaíba, presidida pelo meu amigo Danilo, doutor Danilo Moreira. Maravilha, vai ser bem interessante. Eu vou palestrar e tem outras duas professoras que também vão palestrar lá. Vai ser interessante mesmo. É direito imobiliário na veia. Claro que eu vou trazer a sardinha para o lado dos leilões, tá? Então, o que que acontece? Você, quando peticiona, é isso que é interessante. É, e isso eu percebo muito. Pessoal, olha, pode parecer besteira. Pode parecer besteira. Mas quando você peticiona, e eu vejo isso todas as vezes que eu analiso o processo. Tem muito advogado, muito advogado, muita advogada, que acaba sendo mero cumpridor de prazo. Mero cumpridor de prazo. E quando você atua no contencioso, você você precisa pensar na efetividade da tua petição. O que você está peticionando precisa ter efetividade para o futuro do processo. Marco Aguilar, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Cara, Marco, eu não sei se você é lá do CPUR? Me fala aí, cara. Será que é você? Bom, mas olha só, o que que nós temos aqui? Quando você peticiona, quando você está lá redigindo, e aí qualquer petição, pode ser uma petição inicial, pode ser uma contestação, pode ser um recurso, mas quando você está também lá na fase de execução, você precisa, sim, você precisa entender o seguinte, que a minha petição, a sua petição, ô meu amigo, grande Marco, tempos de caserna lá do CPOR, pô, que legal, obrigado por estar por aqui, meu amigo. E aí o que acontece? Você precisa entender que a tua petição, ela vai entrar no processo e vai repercutir para o tempo e para a efetividade. Então, se você não elabora uma petição pensando no que você realmente objetiva e o que é viável, você acaba tendo problemas. E quando a gente fala desse momento de penhora, eu vejo muito.
vários erros que são cometidos. E nessa aula do dia 18 de agosto, terça-feira, 18 de agosto, eu vou trazer os 5 principais erros que você pode vir a cometer quando está requerendo a penhora de um imóvel. É, é. Que eu identifiquei e que isso vai abreviar tempo. Putz, vai abreviar muito tempo, muito tempo. Porque olha só, quando você está peticionando para requerer a penhora, o teu pensamento, ele é muito complexo que deve ser desenvolvido. Você, olha só, quando você está peticionando, aí é que tá, olha só, é, ó, você vai ter influência do direito das famílias, do direito das sucessões, você vai ter influências do direito registral, você vai ter interferências do direito processual, você vai ter interferências do direito civil em geral. Quer dizer, fora outras, eh, nossa, fora eventualmente trabalhista, tributário. Então, eu quero te ensinar a fazer o pedido da penhora do imóvel perfeita. Porque isso vai fazer com que você ganhe tempo e dinheiro. Tempo porque você vai otimizar o teu processo. O teu processo nessa fase de cumprimento de sentença ou na execução, que você tá lá no momento da penhora, que ó, eu tenho certeza, quando você encontra um imóvel do executado e fala pro teu cliente, vamos penhorar esse imóvel, vamos penhorar esse imóvel. Tenho certeza que quando você fala isso, o teu cliente já tá com o olhinho brilhando. Ele já tá com o olhinho brilhando. Ele já tá te perguntando: "E aí, quando que vai ser feito o leilão?" "Doutor, quando que vai ser feito o leilão? Quando que eu vou receber?" Só que entre o pedido de penhora até o leilão ser realizado, tem muita coisa que deve ser feita. E mesmo no leilão, até ele ser efetivado, tem outro tanto a ser realizado. E aí, a pressa se torna inimiga da perfeição. Então, olha só, quando eu dava aula para a OAB, pô, não sei se alguém aí que tiver aí, se alguém que tiver aí teve aula comigo para curso preparatório para a OAB, fala aí, por favor. Vamos ver, vamos remontar a saudade, porque até ano passado eu dei aula para a OAB. Meu, olha, eu comecei dando aula para a OAB há 25 anos atrás, né? E até ano passado eu dei aula. Esse ano só que eu acabei não dando nenhuma aula para o exame de ordem, né? Então, vira e mexe tem ex-aluno meu aqui, de primeira fase ou de segunda fase, que eu ajudei aí de alguma forma a passar na OAB. E quando eu dava aula para a segunda fase, eu criei um bordão: "A prática leva à petição". A prática leva à petição. Porque na teoria a prática é outra. A prática leva à petição. E eu idealizei esse curso com modelo de petição, com checklist da penhora perfeita. Cara, checklist da penhora perfeita. Modelo de petição de penhora. É, eu quero, porque olha só, para mim é muito ruim chegar, eu analisar e falar assim: "Ah, tem falha, tem falha". Então, se eu ensinar a advocacia do Brasil a melhorar a forma com que se peticiona nesse momento de requerer a penhora, para fazer tudo certinho,
Eu, quando for nomeado, eu vou ter um caminho de validade e efetividade da penhora melhor. Você vai ter um cliente satisfeito com o recebimento do crédito e você vai ficar feliz da vida, porque também vai receber seus honorários. Samer Camargo, bom dia. Marcinha Romano, seja bem-vinda, né? Então, olha que importante isso. Então, este curso é um curso que eu nunca vi, nunca vi. E eu digo para vocês que eu tenho essa competência, eu tenho essa competência porque, meu, eu vivo isso na prática. Ó, Valéria, faça um curso de processo civil e execuções para leilões. Ó, e Valéria, vou te falar, esse curso, a penhora, ó, a penhora do imóvel perfeita, a efetividade da execução, já é uma parte importantíssima desse curso que você está me sugerindo. Por quê? Porque nesse curso, Valéria, vai ter processo civil na veia. Caraca, meu, muito processo civil. Muito. Eu vou dar uma malhetada na tua cabeça para abrir e colocar conteúdo que vai ser disruptivo. Porque você com olha só, você que atua com leilões, ou você que ainda não atua com leilões de imóveis, se você entender e você usar nos teus processos como formular o pedido adequado, correto, válido, eficaz da penhora, você pavimenta a estrada da execução e o recebimento dos seus honorários e o crédito do seu cliente. Você vai conseguir enxergar, ó, você vai conseguir enxergar no momento do requerimento. Ai, caiu meu malhete! Ai, caiu meu malhete! Você vai conseguir enxergar no momento do requerimento da penhora, você vai conseguir enxergar se vale a pena penhorar aquele imóvel. Você sabia? Posso falar uma coisa? Sabia que às vezes não vale penhorar um imóvel? Ah, e quando eu falo em imóvel, eu não estou falando só de imóvel, estou falando de direitos sobre o imóvel também, que aí os erros são pior. Ah, Ave Maria! Caraca, mano! Como tem situações complicadas porque não interpretam adequadamente. Ó, pessoal, ó, sabe o que acontece? O que eu percebo na vida? O conhecimento, você teve conhecimento na faculdade assim, ó, direito civil. Aí dentro do direito civil você tem um monte de conhecimento, família, sucessões, obrigações, responsabilidade civil, contratos, direitos reais, tal. Você tá tudo esparso. Aí você tem processo civil, aí você tem direito tributário, você tem direito trabalhista, você tem é, vários temas jogados. A faculdade não te possibilita fazer uma ligação entre estes direitos que você aprendeu. Só que na prática do processo, não necessariamente, claro que lá para quando você vai peticionar, fazer uma petição inicial, você precisa também, você precisa já. Quando você faz a petição inicial, você está pensando numa apelação, num recurso especial. Claro, você tem que peticionar sim. Quando você está fazendo uma contestação, você também está pensando já numa apelação, já está pensando num recurso especial, num extraordinário. Mas o que que a faculdade não ensina? Aí não é nem ensinar. Eu acho que, ó, você tem as hard skills, o conhecimento técnico, só que você tem uma soft skill que não ensinam, que é você conseguir interligar conhecimentos para trazer
efetividade para a tua petição. Direito civil, põe aqui. Processo civil, põe aqui. Direito tributário, põe aqui. Vai pondo na caixinha. Para quê? Para fazer a interatividade, a interação, a integração. Porque você não tem, nesse momento da penhora, você não tem uma coisa isolada. Ó, por exemplo, quem teve direito registral na faculdade? Eu tive. Eu tive. Eu tive. Mas eu aposto que 90% dos advogados, para mais, não tiveram direito registral na faculdade. Ó, sábado agora, eu fui aluno de uma imersão do meu amigo Kiko Naga. Ele fez uma imersão sobre direito registral. E eu fui lá. Eu fui aprimorar meu conhecimento. E o que ele falava, eu já conseguia integrar com a minha atividade enquanto leiloeiro. E eu falei, caraca, é isso. Ó, confirmando, teve insights novos, porque, por exemplo, ele trouxe questões que é, suscitação de dúvida, algumas questões interessantes que eu não atuo, né? Eu não faço suscitação de dúvidas, tal. Então eu acabo absorvendo e melhorando o meu conhecimento para passar para você também. É claro que eu estudo todo dia. Todo dia eu estudo. Bom dia, Reinaldo. Todo dia eu estudo. Por quê? Porque o direito é assim, né? Aliás, se eu soubesse disso, será que eu teria feito outra profissão? Pô, eu tava fazendo engenharia. Tava feliz na engenharia. Aí eu entrei no exército. O Marco tá aqui, não sei se o Marco tá aqui ainda. Aí a gente serviu o exército. Eu fazia engenharia na época do exército. Aí a gente fez a arma de engenharia no exército, né? Fiz lá, sou segundo tenente do exército. E aí eu mudei pro direito. Olha lá, isso, eu coloquei, Valéria, eu coloquei no grupo a decisão do CNJ sobre justamente isso. A alienação fiduciária pode ser constituída por instrumento particular. Não precisa de escritura pública. Mas isso já estava na Lei 9514. É que o CNJ, há algum tempo atrás, se eu não me engano, em 2024, não sei, algum tempinho atrás, chegou e falou assim: alienação fiduciária só por escritura pública quando não for agente financeiro. Aí se eu não sei se foi um mandado de segurança, teve uma ação com liminar, tudo tal. Aí agora o CNJ voltou atrás e falou assim, não, pode, né? Bom dia, Ellen! Seja bem-vinda, né? Então, olha só, aqui é, eu estudo todo dia para poder estar melhor. Porque eu acho que como professor, eu preciso estar melhor. Então, ó, faz o seguinte. Eu ainda. A landing page tá ficando pronta hoje. Luiz Felipe Arcângelo, meu amigo, que bom, olha que honra você estar aqui. E, meu amigo, lá de Ribeirão Preto, que terra maravilhosa. Meu, fiquei muito feliz de ir lá na ESA. E eu tô falando o seguinte, o quanto que é importante, e você sabe bem disso, integrar conhecimentos de várias áreas para a atuação, né? E eu estou lançando aqui um curso, meu amigo, A Penhora do Imóvel Perfeita, a efetividade da execução, onde direito registral, processo civil, direito civil, tudo, direito tributário, trabalhista, família, sucessões, eu vou falar como requerer e fazer o trâmite da penhora do imóvel perfeita. Muito importante isso. Porque eu sofro, mas eu não sofro calado, porque eu peticiono, eu faço um saneamento da execução e eu aponto entre 40% a 50% dos casos que eu sou nomeado tem falhas, que eu não posso realizar o leilão. E eu quero ensinar a advocacia, você é advogada, você é advogado, eu quero ensinar você a fazer a penhora perfeita.
para que quando eu for nomeado, eu esteja tranquilo e eu faça o edital com validade e efetividade na vida, porque senão eu não ganho dinheiro, senão não entra crédito, não entra dinheiro no processo, o teu cliente não recebe e você não recebe. Obrigado, meu amigo, obrigado. Sasso Leilões, bom dia, seja bem-vindo também por aqui. Então, entra na comunidade. Ó, lá na comunidade vai ser o primeiro lugar que eu vou anunciar, é o primeiro lugar que eu vou anunciar a aula, o webinar, essa aula. Ó, já é a primeira aula do curso. O curso tem 5 aulas mais esse webinar. Webinar mais 5 aulas. Só que esse webinar já vai ser aula, já vai ter conteúdo efetivo. Dia 18 de agosto. Dia 18 de agosto vai ser esta aula, uma terça-feira, 19 horas, das 19 às 22, tá? Então, entra na comunidade Arremate Legal, que lá eu vou fazer o anúncio para você poder participar desta aula que vai inaugurar o curso. E ó, quem meu, Afe Maria. Olha, o curso já está esquematizado, já modelo de petições, checklist da penhora perfeita. Meu, vai ser muito top, muito top. Clécio, meu amigo Clécio Carvalho, seja bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Que bom que você está por aqui. Pena que eu já estou acabando a live, mas ó, vamos fazer o seguinte. Você que chegou um pouco mais tarde, essa live do Instagram fica, sabe aonde? No Spotify e no YouTube. Lá eu tenho que um podcast chamado Arremate Legal. Entra lá no YouTube ou no Spotify com imagens, digita Arremate Legal. Arremate Legal no Spotify, Arremate Legal no YouTube. Você vai ter acesso na íntegra a este episódio e todos os outros. Esse, se eu não me engano, é o 24º episódio desta série, beleza? Então vem porque todos os dias, 8 horas e 8 minutos da manhã, eu estou aqui ao vivo no Instagram, @alexandrides.prof, e estou também, claro, depois, daqui uma horinha, uns 40 minutos, já vai estar onde? No Spotify e no YouTube, Arremate Legal, beleza? É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Obrigado por hoje. Tamo junto e ó, vem comigo porque aqui é conhecimento, mais de 23 anos de experiência com leilões de imóveis. Eu advoguei já para condomínio, eu advoguei muito para condomínio. Depois eu vou contar a história. Amanhã eu acho que eu conto a história do condomínio que eu advogava. É, um condomínio gigantesco. Eu advoguei para condomínio, para exequentes, advoguei para arrematante muito, e nos últimos 13 anos estou como leiloeiro público. Então, experiência e conhecimento que eu estudo todo dia, eu tenho para você. Vem comigo que aqui você tem conteúdo. Arremate Legal, entra na comunidade Arremate Legal e não esquece, YouTube e Spotify, você também tem acesso a muito conhecimento. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais, tchau, tchau.